Olá pessoal, como estão? Espero que todos e todas estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula então de EBOP. Nessa aula irei abordar a questão da educação e sua relação com os movimentos sociais e o que as políticas educacionais podem atravessar essa relação. Você sabe o que é um movimento social? Qual a sua importância? Acredito que alguns de vocês devem participar de movimentos sociais ou até mesmo organizações que sejam não governamentais. Por exemplo, até um grêmio estudantil, né? Não deixa de ser um movimento social. Falaremos agora, então, sobre isso. O movimento social, então, o que é? É uma ação coletiva formada por organizações da sociedade civil que lutam, então, pelas diversas formas de inclusão social. E o seu principal objetivo é conseguir promover mudanças sociais e a consequente inclusão social. Quanto à finalidade, os movimentos eles podem ser classificados como, por exemplo, movimentos que a gente chama de resistência, que tem como objetivo resistir a opressões, injustiças e violações de direitos. Movimentos de consciência, que buscam conscientizar a sociedade sobre questões específicas, como direitos humanos, meio ambiente, saúde, educação, entre outros. E movimentos culturais, que tem como objetivo preservar, promover e valorizar expressões culturais e também tradições e identidades. Nós temos também movimentos de solidariedade, os quais são caracterizados então pelo apoio mútuo e pela solidariedade com grupos vulneráveis, ou seja, grupos também que são afetados por situações de crise, né? Como agora que tivemos, como desastres naturais, conflitos armados, pobreza, entre outras questões, né? Em uma visão mais ampla, então, os movimentos sociais, eles subdividem-se, então, em movimentos que a gente chama de reivindicatórios, que são aqueles que utilizam a pressão pública para pressionar instituições que possam modificar dispositivos legais e assim favorecer a situação. Nós temos também movimentos políticos que buscam influenciar a população na participação política direta como garantia para transformações estruturais na sociedade. E nós temos também movimentos de classe que buscam subverter a ordem social e alterar as relações entre distintos fatores na nossa conjuntura nacional. Nós temos os sindicatos, os movimentos populares e as organizações não governamentais, né, que nós chamamos também de ONGs, são alguns exemplos de organizações dos movimentos sociais. No Brasil, na década de 60 e de 70, né, que ativistas e estudiosos viam os movimentos sociais como associações não burocráticas envolvidas em relações adversárias, então, com o Estado e operando, de certa forma, fora da política formal. Devido ao regime militar, esses movimentos sociais eles acabaram ganhando destaque, pois o sistema ditatorial ele fez com que os grupos se juntassem e fosse de encontro, então, aos seus ditames, clamando por seus direitos. Então, assim esses processos mudaram radicalmente nosso país, onde os movimentos sociais eles foram incorporados e trabalharam em colaboração com o Estado, levantando então importantes questões políticas e organizacionais. Então, cada movimento, ele criou a sua identidade, ele cria a sua identidade, né? Sua forma de atuar, levantando bandeiras e questões pertinentes que os identificavam e os diferenciavam dos demais grupos. Então, surgindo assim uma forma de fazer política. A marcante participação dos cidadãos na luta, então, por seus direitos, garantiu que na Constituição Federal de 1988, né, por exemplo, através de legislação específica, permitisse o direito a práticas participativas nas áreas de políticas públicas, tanto no que dizia respeito à saúde, à assistência social, a políticas urbanas e a meio ambiente. Então, ainda podemos citar como luta e conquista o MST, que é o Movimento Sem Terra, que ele está ativamente envolvido na defesa de políticas que priorizem a educação rural, em busca de um maior investimento público em escolas que sejam rurais, né? Como a melhoria da infraestrutura, o transporte e a alimentação escolar, além de políticas para enfrentar os desafios específicos que são vivenciados
por professores e estudantes na área do campo, né? Os estudantes rurais, que a gente chama de itinerância, por exemplo, né? Que é uma parte dos estudos na universidade e outra no seu local. Aqui na Universidade Federal de Pelotas, por exemplo, nós temos o Pronera, que é o Programa da Reforma Agrária. Ele oferece desde 2007 turmas especiais do curso de Medicina Veterinária, que já formaram dezenas de estudantes, que são vindos de comunidades de assentamentos. Atualmente, a UFPEL tem a proposição do curso de Medicina em convênio com o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que é o Pronera. Então, considerando essa experiência bem-sucedida, que foi realizada no curso de Medicina Veterinária, né, como exemplo aqui em Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas, vem trabalhando então na análise de demandas e necessidades para a viabilidade desse curso de medicina, né, na perspectiva da qualidade acadêmica requerida a todos os cursos de graduação, em sintonia então com o objetivo desse programa, né, que visa sobretudo promover ações educativas voltadas para a realidade da população rural e em regiões que sejam de reforma agrária, né? A gente sabe que há algumas discordâncias quanto a esse projeto, né? Algumas pessoas têm uma certa discordância, mas eu gostaria de ressaltar que o Pronera é uma política pública e ela foi conquistada através dos direitos que estão na nossa Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases. Nós também temos, então, os movimentos de gênero e etnia, né, que impactaram diretamente na forma como estes temas são abordados nas escolas, contribuindo também significativamente para o nosso enriquecimento como cidadãos. O movimento negro, ele é outro exemplo, né, de movimento social cujas lutas têm reivindicado a inclusão de conteúdos que abordem a história e cultura afro-brasileira nas escolas, bem como o combate ao racismo e à discriminação racial. Então, nós podemos citar como uma grande conquista a aprovação da Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Foi criada há 20 anos, então, essa lei, que ela tenta mudar esse quadro de racismo no Brasil, né? Essa lei, então, ela representa um marco importante na promoção da igualdade social, na valorização também da diversidade cultural e na desconstrução de estereótipos, né, que já vem pronto socialmente e preconceitos. Então, ao propor o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas, né, a partir da Lei 10.693 de 03, proporciona o reconhecimento e a valorização da história e da cultura afro-brasileira, que antes marginalizadas, né, e negligenciadas nos currículos escolares, contribuindo para combater então estereótipos e promover uma visão mais abrangente e precisa da formação do cidadão, combatendo o racismo e a discriminação racial. Mas infelizmente muitas vezes ela também não está sendo cumprida. Ela também fortalece a identidade e a autoestima dos estudantes que são afrodescendentes, né? Através do reconhecimento da importância da sua herança cultural, promovendo uma imagem positiva de sua história e contribuições para a sociedade. Então, esse símbolo de luta de um movimento social, ele procura, então, promover uma sociedade mais igualitária e inclusiva através da educação. A principal dificuldade enfrentada para a implantação da Lei 10.693 de 2003 é de incorporar efetivamente os conteúdos, então, da história e da cultura afro-brasileira nas instituições escolares, né? Certamente a falta de conhecimento e de preparo dos profissionais de ensino pode limitar a efetivação da implementação da lei, né? Assim como outras leis também. Ainda como exemplo de movimento social étnico, nós temos o movimento dos povos originários, né? Tem atuado, então, pela valorização e preservação da cultura indígena, bem como pela inclusão de conteúdos indígenas, né, nos currículos escolares. Eles também reivindicam, né, a criação de escolas indígenas com uma abordagem intercultural e a garantia do direito à educação nas comunidades indígenas. Também
O movimento, nós temos o LGBTQI+, que nós chamamos, né? Que tem lutado pela inclusão e respeito à diversidade sexual e de gênero nas instituições educacionais. Seus impactos incluem a implementação, então, de políticas de combate à discriminação e violência homofóbica nas escolas, assim como transfóbica também, e a promoção de programas de educação sexual inclusiva e a capacitação de professores, né, que eles possam saber lidar com questões de gênero e sexualidade em sala de aula. Também temos as questões dos movimentos feministas, né? Aqui na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, por exemplo, a partir de lutas, a partir dos movimentos feministas locais, instituiu-se a lei número 7.185 de 10 de maio de 2023, que é a lei da Semana Municipal de Conscientização e Luta contra a Violência à Mulher nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental e séries finais e de ensino médio municipais do nosso município. Esse assunto, então, que eu tratei esse assunto no meu artigo, na minha monografia que eu fiz em especialização em gestão escolar, né, justamente sobre esse tema. Para tanto, então, para que ocorra uma gestão participativa na escola, né, na perspectiva de gênero e diversidades, se faz necessário aprimorar as inter-relações pessoais vinculadas ao planejamento e organização pedagógica e administrativa da escola, principalmente dos objetivos educacionais e dos planos estratégicos, né, da escola, visando uma educação feminista, antirracista e anti-LGBT-fóbica durante todo o período escolar, né, e que inclua formações e mudanças de práticas pedagógicas junto aos professores e professoras e a todos e todos sujeitos da escola e também comunidade, né? Então, eu estou trazendo para vocês um pouco do que eu escrevi no meu artigo, né, de especialização, que falei sobre esse tema. Então, historicamente, essas questões elas foram sendo mobilizadas em relação às políticas públicas educacionais. De que forma vocês acham que isso começou a ser mobilizado? Começou a partir da década de 90, em referência à diversidade. Ela passou cada vez mais a ser presente nesse contexto político brasileiro, né? Motivada principalmente pela pressão internacional de cumprimentos de acordos internacionais de combate às desigualdades raciais e gênero, e outras também, né? E também por um contexto interno, né, no nosso país de intensas reivindicações. Então, entre os tratados que se referem ao combate à discriminação, nós temos a Convenção número 111, né, da Organização Internacional do Trabalho, que é concernente à discriminação em matéria de emprego e profissão, também ratificada em 1968 pelo Brasil, pelo qual o país se comprometeu a formular e implementar uma política nacional de promoção da igualdade de oportunidades e de tratamento no mercado de trabalho. Então, na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, assinada pelo Brasil em 1969, os Estados-partes, eles condenam a discriminação racial e comprometem, né, a implantar uma política de eliminação de todas as suas formas, se comprometem a isso, então, né, adotando, entre outras, medidas legislativas proibindo e pondo fim à discriminação racial praticada por pessoas, né, por grupos, organizações. Nós temos também a Convenção relativa à luta contra a discriminação no campo do ensino, né, ratificada pelo Brasil em 1968, que em seu texto propõe a eliminação e prevenção de qualquer tipo de discriminação, entendendo então que esta compreende, né, qualquer distinção, exclusão, limitação ou preferência, né, que por motivo de raça, cor, sexo, língua, condição econômica ou nascimento, tenham por objetivo ou efeito destruir ou alterar a igualdade de tratamento em matéria de ensino. Então, isso se chama discriminação. Então, sobre o cumprimento dessas convenções, em 1995, o governo brasileiro deu a sua anuência à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para uma avaliação e observação in loco, né, no nosso país. Entre as conclusões desse trabalho, que envolveu então o contato com representantes do poder público e de entidades também do movimento negro,
A discriminação racial, ela é identificada como um dos problemas mais persistentes, né, existentes, os reduzidos, dos efeitos práticos dos avanços registrados na Constituição Federal de 1988. Então, desencadearam, entre outras ações, a realização da Marcha Zumbi de Palmares contra o racismo, né? A Marcha Zumbi de Palmares contra o racismo, pela cidadania e a vida, né? Foi realizada em Brasília em 95. Ela pode ser considerada um marco referencial para nossas estratégias políticas do movimento negro brasileiro. E nos anos 1990, então, nos trouxeram novas mudanças, então, com esse momento da Marcha Zumbi de Palmares, que é um marco, então, desse processo, desse novo processo, que se caracteriza, então, por uma maior aproximação do movimento negro com o poder público e um esforço, né, para que se possa pensar propostas de políticas públicas para a população negra. Outro aspecto considerado é que o estabelecimento de uma referência curricular, né, comum para todo o país, ao mesmo tempo, ela fortalece a unidade nacional e também a responsabilidade do governo federal com a educação, né? Então, essas políticas públicas, elas buscam garantir também o respeito à diversidade, que é a marca cultural do nosso país. Então, na apresentação ao tema pluralidade cultural, o documento reafirma que a vivência democrática de uma sociedade plural só é possível com respeito aos diferentes grupos, né? A grupos que sejam culturais também, sociais, que constituem toda a sociedade brasileira, ou seja, toda a pluralidade de culturas existentes. Então, a escola atribui isso o desafio de investir na superação da discriminação e possibilitar o conhecimento da riqueza representada pela diversidade que a gente chama de étnico-cultural, que compõe o patrimônio social-cultural brasileiro. Então, a escola, ela é denominada como um espaço de diálogo, de aprender a conviver, né, vivenciando a própria cultura e respeitando as diferentes formas de expressão cultural. A pluralidade cultural, então, ela é definida como um conhecimento e valorização das características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais, que convivem, então, no nosso território nacional, oferecendo ao aluno, à aluna, então, a possibilidade de conhecer o Brasil como um país, né, que é complexo, que a gente sabe, multifacetado e algumas vezes também paradoxal. A diversidade, ela é denominada nesse documento como étnico-cultural. E a etnia, ela é apresentada como substituto ao termo raça, já que tem base social e cultural. Então, o conceito é assim definido, ó. Etnia ou um grupo étnico designa um grupo social que se diferencia de outros por sua especificidade cultural. Atualmente, o conceito de etnia se estende a todas as minorias que mantêm modos de ser distintos e também formações que se distinguem da cultura dominante. A abordagem, né, dessa temática de pluralidade cultural proposta nos parâmetros curriculares nacionais suscita grandes controvérsias, né? Uma delas é quanto à abordagem da questão como um tema transversal, né? É vista como um tema transversal nos PCNs. Nós podemos pensar esses temas transversais também como uma falácia, já que esse conjunto de temas deveria ocupar o mesmo lugar de importância das disciplinas clássicas. Vocês não acham? No que diz respeito mesmo à educação, em sintonia com as metas e indicações no plano de governo, por um tratamento específico, então, a determinados grupos em situação de discriminação no país, especialmente no que diz respeito, então, ao acesso e à permanência na educação, criou-se em 2004, então, na estrutura do Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, né, que nós chamamos pela sigla de SECAD. A SECAD, ela foi construída com a perspectiva de contribuir para essa mudança na política pública, que é justamente conseguir compatibilizar o conteúdo universal da educação com um conteúdo mais particularista, né, mais diferencialista, né? Portanto, de ações afirmativas para grupos, para regiões e para recortes que sejam específicos, né?
Então, dar conta, portanto, de colocar no centro da política pública em educação o valor das diferenças e a diversidade com seus conteúdos étnico-racial, geracional, de pessoas com deficiência, de gênero, de orientação sexual, regional, religioso, cultural e ambiental. A LDB, né, o Plano Nacional de Educação, PNE, e os PCN são exemplos de desconhecimento por parte dos definidores, que a gente chama das políticas educacionais que a população quer concorrer para formulá-las. O que vemos por parte do poder público, a partir de 1995, são esforços pontuais e isolados, algumas vezes até contraditórios, como os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Essas iniciativas elas podem ser consideradas como os primeiros avanços na área da educação sobre o tema. No entanto, é difícil afirmar que existe um compromisso da política educacional no combate ao racismo e à discriminação racial, certo? Então, um dos principais pontos positivos no processo da educação, movimentos sociais e políticas públicas, foi a abertura à possibilidade de participação de grupos que até então não participavam dessa cena pública, né? E a pressão que os mesmos exercem por outros estilos, né? Por critérios de políticas, outro estado, outra forma diferente, né? Então, a nossa aula finaliza aqui. Aguardo as dúvidas e conversas de vocês no e-aula. Não esqueçam de realizar a leitura, as leituras sugeridas, né, para aprofundarmos a aula. Um abraço e até a nossa próxima aula.